Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil, seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos aqui com um grupo de 10 amigos na segunda temporada do tema Santuário, o caminho de Deus. E você é muito bem-vindo. Nós estamos aqui no pátio de um cenário cenográfico do santuário. E a cada dia temos aprendido um pouquinho mais a respeito do santuário, das suas festas e cerimônias. Por falar em festas, semana passada estudamos a respeito das festas da primavera. Hoje, as festas do outono. Esse será o nosso tema. 3 eram as festas do outono e nós vamos passar uma por uma daqui a pouquinho. Mas antes, eu queria oferecer para você esse DVD aqui, ó, Santuário, Caminho de Deus. É um presente da Novo Tempo para você, tá bem? Você pode ligar para nós, horário comercial, 12 21 27 3121. Se você quiser agora, você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, 12 98100 1425. Ou, se você preferir, acesse a nossa página na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil. Esse DVD é um presente para você. Nós gravamos lá em Israel. Os mesmos temas que aqui eu estou estudando também estão nesse DVD. Um material muito rico. Peça o seu, é de graça. E nós vamos enviar pelos correios para a sua casa e você recebe aí, tá bem? Nós estamos com amigos que vieram de São Paulo, Pernambuco, Espírito Santo e Paraná. Esses são os 4 estados com representantes no Bíblia Fácil nessa segunda temporada. E hoje vamos abrir a Bíblia mais uma vez para estudarmos as festas do outono. O povo de Israel gostava de festa. Nosso Deus é um Deus alegre, que gosta de ver o seu povo feliz. E hoje nós vamos continuar aprendendo a respeito desse tema, as festas do outono. Mas antes de começarmos aqui a estudar o livro sagrado, quero convidar você para nós orarmos, pedindo a bênção de Deus para o estudo. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos ajude e que nós compreendamos a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá para o nosso estudo de hoje, as festas do outono. Eu já disse que o povo celebrava 7 festas ao longo do ano. Estas festas comemoravam eventos importantes da história nacional, por exemplo, a Páscoa. A Páscoa celebrava a libertação do cativeiro do Egito. Era uma celebração nacional, mas as festas também apontavam para eventos futuros. E a Páscoa apontava para Cristo, que seria imolado como Cordeiro Pascal. A festa das primícias apontava para a ressurreição de Cristo. Bom, nós faremos uma breve recapitulação. Estas 7 festas celebradas por Israel era uma janela para o conhecimento da salvação. Deus, através de todas as festas, os simbolismos, ensinava como é que o ser humano pode ser salvo. Ensinava também que a religião é festiva, a religião é alegre, porque Deus é um Deus de alegria. É verdade que você não vê Cristo sorrindo na Bíblia. Ah, Cristo sorriu. Você não vê, mas Cristo era uma pessoa alegre, altamente sociável. Você vai vê-lo jantando com os pecadores, você vai vê-lo numa festa de casamento, você vai vê-lo rodeado das multidões e você acha que as multidões estariam atrás de uma pessoa carrancuda, cara fechada? Não. As crianças gostavam de Jesus. Já viu criança se aproximar de gente de cara feia, gente mal-humorada? As crianças correm desse tipo de gente. Então o cristão não pode ser assim. O cristão tem que ser alegre. A alegria, diz a palavra de Deus, aformoseia o rosto e o coração alegre, diz o sábio Salomão, é bom remédio. Sabe por quê? As pessoas alegres vivem mais. Agora, quem está sempre reclamando da vida, quem está sempre
lamuriano, quem é um poço de rancor, isso aí logo dá um câncer e morre. Morre logo. A religião é festiva. Ela tem que trazer para nós alegria, vida, porque Cristo nos libertou do pecado, da morte. Nós vamos viver eternamente, é só uma questão de tempo. Isso não são boas notícias? O Evangelho, não é isso que o Evangelho significa? Você sabia que a palavra Evangelho é uma palavra grega, né? Evangelion. E a palavra grega Evangelion quer dizer boas novas, boas notícias. Então não existe Evangelho que não seja boa notícia. Agora um detalhe a mais que nós temos que recordar. A relação tipológica das festas não eram apenas no evento em si, mas também em termos de tempo, ou seja, os eventos tipificados pelas festas tiveram que ocorrer no mesmo dia e mês em que estes eram celebrados. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. A Páscoa, ela foi celebrada no dia 14. E Jesus também celebrou a Páscoa com os discípulos, matando o cordeiro no dia 14 e comendo a carne com eles no dia 15. E ele morreu no dia 15 também, como apontavam os sacrifícios do santuário, apontavam para a morte de Cristo. Nós estudamos semana passada que a festa das primícias, por exemplo, era celebrada no domingo e ela apontava para a ressurreição de Cristo. E foi num domingo que Jesus ressuscitou. Ou seja, as festas, não apenas na sua tipologia, têm o seu cumprimento, mas elas aconteciam na mesma data em que eram celebradas lá em Israel. O Pentecostes acontecia sempre num domingo, e foi num domingo, 50 dias após a festa das primícias, que também os discípulos receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Está lá em Atos capítulo 2. Então, estas festas têm muito a ensinar para mim e para você. E o importante hoje é que nós vamos entender que se as festas da primavera apontavam para a primeira vinda de Cristo e para a sua morte na cruz, as festas do outono, que hoje vamos estudar, elas apontam para a segunda vinda de Cristo. Então, elas têm o seu cumprimento tipológico em nossos dias. E você vai entender melhor esse assunto. Então, hoje vamos estudar 3 festas. As festas das trombetas, da expiação e a festa dos tabernáculos. E como que elas se cumprem em nossos dias. Então, vamos hoje olhar para as festas do outono. Mais uma vez, lembrando o calendário dos hebreus para vocês. As festas da primavera aconteciam nos meses de Nisan e também de Liar, e as festas do outono aconteciam no 7º mês, que era o mês de Tishri. E esse mês de Tishri, ele é comparado ao nosso mês de setembro ou outubro do nosso calendário. Ana, pois não? É por causa dessas festas que seriam realizadas nos domingos que a católica trocou o sábado pelo domingo? Não. A Igreja Católica, quando alega a troca do sábado para o domingo, o argumento é a ressurreição de Cristo. Então, Jesus ressuscitou no domingo e é por isso que a gente, então, santifica o domingo, porque ele tornou esse dia um dia especial. Mas eu vou voltar a esse ponto, tá ok? Vamos, então, à primeira ou à quinta festa, né? Das 7, a quinta, festa das trombetas. Olha a orientação de Deus em Levítico 23, 23 a 25. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, Tishri, ao primeiro dia do mês, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombeta, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis ofertas queimadas ao Senhor. Então, no primeiro dia do mês de Tishri, que seria mais ou menos o nosso outubro, acontecia a festa das trombetas. O trabalho era proibido, ou seja, tinha que ser um dia de descanso para todo Israel. Eles apresentavam suas ofertas, trombetas eram tocadas e também era tocado o shofar. O que é o shofar? É isso aqui, é o chifre de carneiro. Então, os mestres de cerimônia lá em Israel
tocavam o shofar, tocavam-se também trombetas, e esta festa acontecia no primeiro dia do 10º mês, ou do 7º mês, melhor. Essa festa, ela na realidade não tinha em si mesmo um objetivo. Ela tinha um objetivo de chamar a atenção para a próxima festa, que só aconteceria no 10º dia. Então, no primeiro dia, as trombetas eram tocadas para dizer, daqui a mais 9 dias vai chegar a próxima festa, que é a festa da expiação, que é uma festa muito especial. Ok? Sim, Eva? Pastor, tenho 2 perguntas. Sim. Os judeus comemoram essas festas ainda, essas 7 festas? Ainda hoje eles celebram essas festas. Porque, nesse caso, então, eles estão apontando sempre para a primeira vinda de Cristo, é isso? 4 apontavam para a primeira vinda e 3 para a segunda. Sim, mas eles não sei se eles creem em Então, Jesus. eles, alguns judeus ainda celebram as festas e alguns deles ainda esperam a vinda de um Messias. Tá. Ok? Entendi, obrigada. Então, esta festa, ela tem uma tipologia. O objetivo é chamar a atenção para a próxima festa, que é a festa da expiação. Ou seja, é um preparo para o juízo. E como eu posso entender a aplicação dessa festa hoje? Se era um anúncio para a chegada do juízo, então eu entendo que o seu cumprimento tipológico se deu com o grande movimento missionário que aconteceu nos séculos XIX e início do século XX. Esses movimentos missionários chamaram a atenção para as profecias de Daniel e Apocalipse, especialmente Daniel. E em Daniel nós encontramos ali a profecia da purificação do santuário, que hoje vamos entender um pouquinho melhor. E em Apocalipse encontramos ali a pregação das 3 mensagens angélicas, 3 anjos que vêm voando pelo meio do céu, com 3 mensagens específicas para o tempo do fim. Então nós entendemos de que o cumprimento tipológico da festa das trombetas apontava para esse despertamento religioso que aconteceria quando se aproximasse o dia do juízo, tipificado pela próxima festa que agora vamos estudar. A 6ª festa era chamada festa da expiação. A palavra expiação significa também purificação. Lembram vocês de que o santuário recebia aqui os pecadores todos os dias para confessarem seus pecados, animais eram mortos e então o registro do pecado era feito no santuário através do sangue ou através da carne comida pelo sacerdote. O sacerdote entrava lá dentro do santuário e com isso o pecado saía do pecador para o animal, do animal para o sacerdote e do sacerdote para o santuário. O ano inteiro. Isso contaminava o santuário. E um dia por ano, o povo de Israel fazia a purificação do santuário. Era o dia da expiação. Então, a 6ª festa era a festa mais importante na história de Israel, porque era o dia do juízo para a nação toda, quando Deus perdoaria todos os pecados ou apagaria todos os registros de pecados daquele último ano. Então, vamos ver a orientação de Deus. Levítico 23, 27 a 29. Mas, aos 10 deste mês 7º, dia 10 do 7º mês, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é dia de expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do povo. Então, no primeiro dia, as trombetas eram tocadas, o chofar era tocado. Olha, daqui a 9 dias vai ser o dia da expiação. Então, no 10º dia, ninguém pode trabalhar. Era chamado de um sábado, porque a palavra sábado significa descanso, cessação. Então, era um sábado.
Um sábado cerimonial nós chamamos. Agora o dia 10 podia cair numa segunda-feira, numa quarta-feira, numa quinta-feira, num sábado, num domingo. Não importava o dia que ele caía, era chamado de dia de sábado. Não sábado semanal, sábado cerimonial. Por quê? Porque nesse dia era um feriado, ninguém podia trabalhar. E quem não estivesse em contrição, quem não estivesse em oração, quem não estivesse confessando os seus pecados e acompanhando todo o ritual que aconteceria, seria eliminado do povo, seria morto. Então toda a nação de Israel estava contrita. E aí o que acontecia? Nesse 10º dia do 7º mês, entrava em cena a mais alta autoridade religiosa de Israel, o sumo sacerdote. Sacerdotes que trabalhavam aqui no pátio do santuário, haviam vários. Sumo sacerdote, só havia um. E a função dele era vitalícia. Quando ele morria, entrava outro. Então, nesse dia, vinha aqui para o santuário o sumo sacerdote. Em realidade, ele vinha alguns dias antes, porque ele morava no santuário para quando se aproximava o dia da expiação. E então, o santuário estava poluído pelos pecados e precisava passar por uma purificação dos registros do pecado. O que acontecia então? Vamos ao ritual. Levítico 16 tem um ritual. O ritual era o seguinte: quando o sumo sacerdote chegava aqui, eles traziam à presença dele 2 bodes. Primeiro ele havia matado um animal para confessando os seus próprios pecados, para perdão do seu pecado, mas depois então ele começava a oficiar o ritual. 2 bodes eram trazidos à presença dele. Ele lançava sorte sobre os bodes, e um bode caía para o Senhor, o outro bode era sorteado para Azazel. Essa expressão Azazel, ou bode emissário, era um termo que eles usavam para o bode que representaria um demônio que habitava no deserto. Azazel era essa cultura dos judeus. Azazel é um demônio do deserto. Então, o bode para o Senhor passaria a representar Cristo. O bode para Azazel, ou bode emissário, como também era chamado, passaria a representar Satanás. O que o sumo sacerdote fazia com o bode para o Senhor? Ele imolava esse bode. E com o sangue desse animal, ele entrava dentro do santuário para fazer a purificação e o apagamento dos registros de pecado. E isso acontecia no Santo dos Santos, lá diante da Arca da Aliança. Então, só entrava no Santíssimo, ou Santo dos Santos, o sumo sacerdote, uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês. E ele fazia todo o ritual de purificação. Quando ele terminava esse ritual, e eu quero que você abra a sua Bíblia agora, em Levítico, capítulo 16, porque esse é um detalhe que nós temos que ter muito cuidado para compreender. Levítico, capítulo 16. Bem aí no início da Bíblia, na página 85. Levítico, capítulo 16. Você que está em casa, leia comigo aí também na sua Bíblia. Levítico, capítulo 16. Olha para o versículo 20. Olha o que diz o verso 20. Havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Quem era o bode vivo? Azazel. Então, quando é que o bode Azazel entrava em cena? Havendo acabado de fazer a expiação. Algumas pessoas criticam a igreja adventista por causa desse ensino nosso, que na realidade é um ensino bíblico. Eu estou lendo aqui a Bíblia. Nos criticam por dizermos que o bode Azazel, ou emissário, representa Satanás. E que Satanás, de alguma forma, expia pecados ou intercede por pecadores. Nós nunca ensinamos isso. E o texto da Bíblia é bem claro em dizer que, havendo terminado a expiação,
Ou seja, o sumo sacerdote terminou a expiação com o sangue do bode que foi morto, que representava Jesus. Acabou a expiação, agora entra em cena o bode Azazel. E o que faz o sacerdote, o sumo sacerdote? Quando ele sai do santuário, ele põe a mão na cabeça de Azazel e os pecados que estavam registrados no santuário são colocados sobre ele e agora alguém pega esse bode e leva lá para o deserto. E lá no deserto esse bode vai morrer de fome e sede. Por que essa cerimônia acontecia assim? Para que o santuário fosse purificado e então, quando terminava esse todo o processo ritual, o sumo sacerdote abençoava o povo de Israel e eles começavam agora a próxima festa, que eu vou explicar daqui a pouquinho, que era a festa dos tabernáculos. Festa esta que durava 7 dias. E em 7 dias o povo celebrava e comemorava o perdão dos seus pecados no ato de se purificar o santuário. Sim, minha amiga? O templo, você falou que o templo terminou na era de 70, né? Foi destruído no ano No ano 70, em Jerusalém. Até a morte de Cristo, que é quando ele é reconhecido como sumo sacerdote, como que era feito esse relacionamento do povo com Deus? Porque já não tinha um templo, já não ainda sacrificava animais, Sim, mas onde que era feito isso? no Como que eles templo em seguiam? Jerusalém. Porque veja, quando Cristo veio, e Cristo foi batizado no ano 27 da nossa era, e ele foi crucificado no ano 31, então Cristo visitou o templo várias vezes. Quando ele começou o ministério público, ele foi lá e purificou o templo. Quando ele terminou o ministério público, ele voltou lá e também purificou o templo. Então era lá no templo que os sacrifícios aconteciam. E também o ritual do dia da expiação. Então Cristo testemunhou tudo isso. Cristo morre no ano 31 e só no ano 70 é que o santuário foi destruído. Entendo. Voltando um pouco, por que para cada pecado tinha um tipo de animal? Existe graus de pecado, graus de consequência de pecado? Eu penso que todo pecado é ofensivo a Deus, mas tem pecados que as consequências são maiores ou menores. Daí a variação de animal. Por exemplo, alguém que pecou por ignorância. Ele pecou sem saber que era pecado, mas ele pecou. Ele não conhecia o assunto. É um tipo de animal. Alguém que pecou conhecendo, sabendo que era pecado. Eu acho que isso é mais grave, certo? Todo pecado é ofensivo a Deus. Agora alguém foi lá e tirou a vida de alguém. Ele pode restituir isso? Quando alguém roubava um boi em Israel, tinha que devolver 5, porque roubou um. Mas você tirou uma vida, como é que você devolve isso? Então todo pecado é ofensivo, mas há consequências diferentes para cada tipo de pecado. Eu acho que esta variação é que dava lugar a animais diferentes. Certo? Então, o ritual da expiação era quando o povo de Israel passava por um juízo. Todo mundo estava em contrição, todo mundo tinha que ficar em oração, até que o sumo sacerdote terminasse o ritual. E quando ele terminava o ritual, os pecados que estavam registrados no santuário, então eram apagados. A isso nós chamamos de, ou a Bíblia chama de, a purificação ou a expiação do santuário. Agora, esta festa tem o seu cumprimento tipológico em nossos dias. Para onde que ela aponta? Ela ilustra a obra de Cristo em favor do pecador. O sacrifício de Cristo foi completo, mas os registros dos pecados permanecem no santuário celestial. É por isso que no dia do juízo os livros são abertos e cada um de nós será julgado pelas coisas que se acham escritas no livro. E quando o livro for aberto, lá está o registro do pecado, mas junto com o registro pode estar a palavra perdoado ou não perdoado. Então, se estiver escrito perdoado, é porque você foi perdoado quando você confessou. Agora, no juízo, esse registro vai ser completamente apagado da sua história. Um outro detalhe,
a obra de intercessão e julgamento é prefigurada nessa cerimônia. Então, assim como o sumo sacerdote entrava em cena, em algum momento da história, Cristo também entraria em cena, como sumo sacerdote, para começar o juízo. E segundo nós entendemos das profecias de Daniel, este juízo começou no dia 22 de outubro de 1844. E ele vai terminar quando Jesus estiver para voltar à terra. Agora, como, pastor, que você afirma que esse juízo começou no dia 22 de outubro de 1844? É porque em Daniel 8,14 é dito que quando se passassem 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Essa é a profecia de Daniel 8,14. Eu vou voltar a essa profecia em programas mais à frente. Então, se você começa a contar esse período no evento que a própria Bíblia me indica, em Daniel 9, 24 a 27, que é o decreto para restaurar e edificar Jerusalém, e esse decreto foi promulgado no ano 457 antes de Cristo, eu sou levado então ao ano 1844. Então, do ano 457 antes de Cristo, quando Artaxerxes publica o seu decreto, está aqui em Esdras capítulo 7, você viaja 2.300 anos e você chega ao ano de 1844. Agora, a expiação em Israel era no dia fixo, 10º dia do 7º mês. Aí quando você pega o dia 10 de Tishri e compara com o nosso calendário, que é o gregoriano, você chega ao dia 22 do mês de outubro. Ou seja, o juízo no céu começa no dia 22 de outubro de 1844, ou começou. Isso quer dizer que nós estamos hoje em pleno juízo. E aí então chegamos à última festa. A festa dos tabernáculos era quando terminava o dia da expiação, por 7 dias eles ofereciam ofertas e no 8º eles tinham a santa convocação. Assim, do dia 15 ao dia 22 do 7º mês, eles celebravam a festa dos tabernáculos. Que era essa festa? Eles moravam em tendas, eles armavam tendas e moravam nessas tendas para lembrar os 40 anos que os seus antepassados haviam vagueado pelo deserto, morando também em tendas. Então, essa festa lembrava o tempo da peregrinação, eles acendiam castiçais, eles cantavam salmos e eles estavam celebrando ali a alegria do povo. Você percebe como essas festas têm um cumprimento muito especial? Eu quero voltar a alguns detalhes dessas festas para ficar claro na minha e na sua mente a importância das mesmas. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. O intervalo foi rapidinho, não? Hoje aprendendo sobre as festas do outono. São 3 as festas que eram celebradas no outono em Israel. Eles celebravam a festa das trombetas, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos. Nós vimos que essas festas apontavam para o passado, para eventos da história nacional de Israel e apontavam também para o futuro. Elas tipificavam aspectos do ministério que Cristo viria para exercer em nosso favor. E vamos compreender melhor esse assunto, porque se as festas da primavera apontavam para a primeira vinda de Cristo, festas que estudamos semana passada, as festas do outono, que hoje estamos estudando, elas apontam para a segunda vinda de Cristo. E eu vou explicar um pouquinho melhor isso para vocês. Antes, eu quero oferecer um presente para você. Nós temos aqui o DVD Santuário, o Caminho de Deus. Você não pediu o seu ainda não? Peça agora. É um presente da Novo Tempo para você. Eu vou mostrar aqui para você. DVD Santuário, o Caminho de Deus. Nós gravamos esse DVD em Israel. Lá tem um santuário montado no mesmo tamanho da metragem bíblica no deserto de Timna. Melhor, no Parque Nacional de Timna, que fica no deserto do Negev. E nós fomos lá para gravar esse DVD.
gravamos também em Siló, primeira capital do povo de Deus, gravamos também em Jerusalém, em vários locais. Esse material é muito especial e você vai gostar disso. Peça o seu agora para a gente. Está com o WhatsApp aí? Manda um WhatsApp para nós, 12 98100 1425. Diga assim, eu quero o DVD Santuário. Você vai receber um link onde você vai colocar os seus dados postais e nós vamos mandar para a sua casa pelos correios, tá bem? Se você está navegando na internet agora, já acesse o nosso site, novotempo.com/Bíblia Fácil. Lá você vai encontrar esta imagem, clica nela, preenche o formulário e nós mandamos para a sua casa. Ou, se você preferir, liga para nós em horário comercial. Nosso telefone 12 21 27 3121. Não esquece de curtir também as nossas páginas nas redes sociais. Nós temos o Facebook, facebook.com/BíbliaFácilNT, e nós temos o nosso canal no YouTube, youtube.com/BíbliaFácil. Se inscreve lá no canal. Por quê? Porque todos os programas Bíblia Fácil, do Bíblia Fácil, a gente posta sempre na sexta-feira, meio-dia. E você é o primeiro a receber o programa. Antes que vá ao ar, você já pode assistir aí no YouTube. Se inscreve no nosso canal, youtube.com/BíbliaFácil. E você vai receber em primeira mão conteúdos exclusivos, inclusive, para você acompanhar aí todo o nosso programa. Tá ok? Terminamos o primeiro bloco falando a respeito das festas. Cada festa, ela tinha uma tipologia. E eu queria recapitular isso com vocês. A última festa das 7, a festa dos tabernáculos, era uma festa celebrada em 7 dias, o povo habitava em tendas, e para que essa festa apontava? Ela apontava para a restauração do novo céus e da nova terra. Ela apontava para a eternidade, momentos de alegria, quando os salvos celebrarão a vitória. Ou seja, a primeira festa celebra a saída do Egito, a última festa celebra a entrada na nova Canaã. Você percebe como a festa acompanhava o povo de Deus ao longo de toda a sua trajetória? Mas eu queria fazer uma breve recapitulação com vocês, porque a festa das trombetas, da expiação e dos tabernáculos, elas se relacionam com a volta de Jesus. Então vamos recapitular. Primeiro dia do 10º mês, os sacerdotes tocavam o chofar. Festa das trombetas. Não só o chofar, mas trombetas também eram tocadas. Elas anunciavam o quê? Pessoal, se prepare. O dia do juízo está chegando. Daqui a 9 dias será o dia do juízo. Chegou então o dia do juízo. Quem é que entra em cena nesse dia? Sumo sacerdote, a mais alta autoridade religiosa de Israel. Aí o sumo sacerdote matava um carneiro e oferecia pelos seus pecados, se banhava, vestia uma veste simples e vinha aqui para o santuário para realizar o ritual. 2 bodes eram trazidos à presença dele, ele lançava a sorte, um bode morria, esse apontava para Cristo, o outro bode era solto no deserto, esse apontava para Satanás. Quando Jesus voltar, Apocalipse 20, versículo 1 e 2, diz que um anjo vai pegar Satanás e vai aprisioná-lo com uma grande corrente. E ele vai ficar preso por 1000 anos. Esse bode que ia para o deserto representa a prisão de Satanás por 1000 anos. Porque a terra, depois da volta de Jesus, vai ficar desolada e vazia. Os ímpios vão morrer. Os salvos vão para o céu. Não vai haver nenhum habitante na terra. E quem é que vai estar aqui preso na terra? O diabo e seus anjos. Por quanto tempo? 1000 anos. Aí o profeta Jeremias, no capítulo 4, faz uma descrição da terra. Abra sua Bíblia aí. Vamos ler comigo? Porque esse texto não está aqui no slide. Olha o que disse o profeta Jeremias no capítulo 4. Uma visão profética a respeito desse momento em que Jesus volta, leva os salvos para os céus, os ímpios estão mortos e Satanás estará preso. Olha para o versículo 23.
página 508. Página 508. Jeremias 4, 23. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. A palavra de Deus ensina que quando Jesus voltar, haverá maremotos, terremotos, grande saraivada de pedras, os elementos ardentes se desfarão, ou seja, não ficará aqui nenhuma construção de pé. Você conhece a grande cidade de São Paulo? Não vai ficar nenhum edifício em pé. Você conhece a cidade do Rio de Janeiro? Nova York? Tóquio? Não vai ficar nenhum edifício em pé. Tudo vai ruir. Não vai haver nenhum ser humano sobre a terra, porque os salvos serão levados para os céus, os ímpios estarão mortos, e por 1000 anos Satanás vai ficar aqui vagueando nessa terra. Este ensino da Bíblia é tipificado pelo bode Azazel, que era levado para o deserto. E ele vai receber sobre ele, Satanás, a responsabilidade dos pecados que ele cometeu e que levou os ímpios também a cometerem. 1000 anos. Terminado 1000 anos, Jesus voltará novamente à terra com a cidade santa, a Nova Jerusalém. Estamos agora em Apocalipse 21. E quando a cidade santa descer dos céus, os ímpios ressuscitarão. Satanás estará solto. Ele vai reunir os ímpios para atacar a cidade santa, para tentar destruí-la ou invadi-la, e então Deus vai mandar fogo dos céus e vai destruir Satanás, os anjos maus e todos os ímpios. O mesmo fogo que destrói a terra, que destrói os ímpios, purifica a terra, e aqui será a eterna morada dos salvos. Ou seja, tudo isso estava tipificado pelas festas. E o dia do juízo, que era o dia da expiação, agora está em andamento. E nesse exato momento Jesus é sumo sacerdote, está lá no Santíssimo do Santuário. Ele entrou lá no dia 22 de outubro de 1844 e ele está agora julgando. Julgando para quê? Para saber quem é que vai ser salvo e quem é que vai se perder. E quando ele terminar o juízo, ele vai voltar à terra para buscar os salvos. E nós vamos então ter o cumprimento da festa dos tabernáculos, porque vamos para os céus celebrar agora a vitória e a vida eterna. Sim, minha amiga? O julgamento que está acontecendo agora, ele é individual? Ele é pessoas já foram julgadas, quem já morreu? E se sim, onde que essas pessoas estão aguardando? Ele começou em 22 de outubro de 1844. Isso quer dizer que os mortos, começa pelos mortos o juízo, então os mortos estão sendo julgados e muitos já foram julgados. Só que o caso também é para os vivos, porque Jesus vai voltar e vai haver salvos e perdidos vivos sobre a terra. Mas como é que processa então o juízo de quem está vivo? O meu nome entra em julgamento, mas o caso não é definido. Porque existem na Bíblia alguns eventos que definem a situação espiritual de uma pessoa. Primeiro evento que define a situação espiritual de alguém, a morte. Quando alguém morre, ele deixou de fazer escolhas. Então, todo mundo, quando morre, ou morre salvo ou morre perdido. É possível mudar esse destino? Não. Quem morreu salvo está eternamente salvo. Quem morreu perdido está eternamente perdido. Então, a morte é um ponto. Segundo ponto, o pecado contra o Espírito Santo. Se alguém está vivo e peca contra o Espírito Santo, o caso dele não tem mais esperança. O que é pecar contra o Espírito Santo? É resistir tanto ao apelo do Espírito Santo, tanto à voz do Espírito Santo, que você deixa de ouvi-lo.
E se é o Espírito quem produz arrependimento e você não mais o ouve, você não mais se arrepende. Se você não mais se arrepende, você não tem perdão e nem salvação. Terceiro momento, Jesus deixar o santuário celestial. Ele concluir a sua obra. Então, pode ser que alguém não peque contra o Espírito Santo, então o caso dele permanece em aberto, até que Jesus conclua sua obra no santuário. É por isso que diz Apocalipse 15:8, que quando Jesus sair do santuário, o santuário vai se encher de fumaça e ninguém mais vai poder entrar no santuário. E Apocalipse 22:11 diz que quando Jesus deixar o santuário, continue o santo, ainda sendo santo, na prática da santidade, e continue o ímpio, ainda sendo ímpio, o imundo, ainda sendo imundo. Ou seja, quando Jesus terminar o juízo nos céus, quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Ficou claro para você? Zé Carlos. Luiz Carlos. Pastor, sobre o milênio, esses 1000 anos que Satanás ficará preso, né? Esses 1000 anos, ele é simbólico ou ele é literal? Nós entendemos ser um período 1000 anos literal. Então, há profecias na Bíblia onde o princípio dia-ano se aplica. Um dia representa um ano, certo? É o caso de Daniel 8,14, 2.300 tardes e manhãs. Mas na descrição de Apocalipse, a ideia ali é 1000 anos. A expressão já é 1000 anos. Então não é um dia profético, não é um tempo profético. Cremos num tempo literal de 1000 anos. Então 1000 anos vão separar a segunda vinda de Cristo da descida da cidade santa à Nova Jerusalém. Ok, obrigado. Ok? Amigos, vocês percebem então como que as festas apontavam para cumprimentos escatológicos? Isso quer dizer que hoje nós estamos vivendo na sexta festa. Nós estamos vivendo o grande dia escatológico da expiação. Porque nesse exato momento, Cristo está no santuário celestial atuando como juiz. Porque ele está na função sumo sacerdotal. É por isso que o anjo de Apocalipse 14, versículos 6 e 7, diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então, a mensagem de Apocalipse 14, 7 é a mensagem que nós temos para pregar hoje. O juízo já começou. Nós vamos entender mais futuramente cada uma dessas etapas do ministério de Cristo. A partir de semana que vem, vamos entender como que Jesus atua em todos os ministérios sacerdotal e sumo sacerdotal. Vamos entender melhor a obra do juízo. Mas por hoje, eu queria que você se ativesse à profecia. Nós estamos no grande dia do juízo. Cada pessoa está sendo julgada. E eu e você precisamos hoje de um advogado. Porque ninguém pode ir a tribunal, ninguém pode ir a um julgamento se não tiver um advogado. Agora, qual é a boa notícia que o Evangelho traz para mim e para você hoje? Qual é a boa notícia? É que nós temos um advogado. E eu queria ler com você para encerrar o programa de hoje esse texto. Olha a primeira carta de João, lá bem pertinho do Apocalipse. Primeira carta de João no capítulo 2. Olha o que João escreveu. 1 João 2, versículo 1. Página 824. 1 João 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos o quê? Um advogado junto ao Pai. Quem é ele? Cristo Jesus, o justo. Então, eu e você vamos a juízo. Mas nós não precisamos temer. Por quê? Porque nós temos um advogado. A grande questão e a grande pergunta é: Jesus já é o teu advogado?
Você já entregou sua vida para Ele? Você já abriu a porta do coração para que Ele entrasse? Como diz Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Eu cearei com ele e ele comigo. Jesus não arromba a porta de coração. Jesus só entra quando nós damos permissão. Por isso, eu queria convidar você hoje a permitir que Jesus entrasse em seu coração. O trio Discípulos vai louvar a Deus mais uma vez. E a música que eles vão cantar, personagem principal. Sabe quem é esse personagem principal da história, da Bíblia? É o Senhor Jesus. É o advogado que quer defender você. E no juízo divino, se ele for o teu advogado, certamente você será salvo. Se ele não for, certamente você estará condenado. Então, enquanto você ouve essa música, eu queria convidar você a tomar hoje a decisão de tê-lo como seu advogado. E se você quiser, aí onde você está em casa, você poderá ficar de pé. Aí em frente da TV. Está vendo pela internet, no computador? Em frente do computador. Enquanto você ouve essa música, personagem principal, se você quiser que Jesus seja o seu advogado, você vai ficar de pé, vai fechar os seus olhos e vai fazer uma oração de entrega, para que Ele ajude você, para que Ele advogue o teu caso e salve você no juízo. E para vocês que estão aqui, o convite é o mesmo. Se você quiser abrir o seu coração para que Ele seja o teu advogado, se você quer ser salvo na volta de Jesus, você também vai poder ficar de pé enquanto o trio cantar, fechar os seus olhos e fazer a sua oração de entrega. Porque só existe uma forma de escapar ao juízo divino, tendo Jesus como advogado. Porque você não tem nada para oferecer. Se o tribunal olhar para a sua vida, para as suas obras, para o seu comportamento, para a sua conduta, você está condenado. Mas se Jesus é o teu advogado, isso quer dizer que a justiça dele vai ser atribuída a você. Aí tudo que ele é, passa a ser considerado seu. E quando o justo juiz olhar para você, ele não pode te condenar, porque ele vai ver em você a justiça de Cristo, não a sua. É por isso que nós somos salvos. O convite está feito. E eu vou convidar o trio Discípulos para que louve a Deus agora. Não tenho tanta coisa para dar, mas o que tenho eu entrego. Meu coração é tudo que estou, e não encontro nada melhor para oferecer. Completo nele quero estar. Quero estar ao lado dele, ter alguém pra conversar, sem olhar pra trás, sem nada para atrapalhar. Escrever com ele a história, tendo em vista o que é real, onde Cristo é o personagem principal.
da janela eu vejo amanhã. O céu azul me faz relembrar que o teu amor é algo bem maior, que só a cruz é capaz de expressar. E dia a dia eu vou firmado nele até o fim. Quero estar ao lado dele, ter alguém pra conversar, sem olhar pra trás, sem nada para atrapalhar. Escrever com ele a história, tendo em vista o que é real, onde Cristo é o personagem principal. Ter alguém pra conversar, sem olhar pra trás, sem nada para atrapalhar. Escrever com ele a história, tendo em vista o que é real, onde Cristo é o personagem Quero estar ao lado dele, ter alguém pra conversar, sem olhar pra trás, sem nada para atrapalhar. escrever com ele a história, tendo em vista o que é real, onde Cristo é o personagem principal. Amém. Louvado seja Deus por você que está em pé. Pode ficar em pé, permanecer em pé. Você que quer que Jesus seja o seu advogado. Você que está em casa também está em pé? Louvado seja Deus por isso. Porque se você não almeja a salvação, se Cristo não for teu advogado, não resta nenhuma esperança para nós. Esse mesmo Cristo que cumpriu cada etapa das festas, vai cumprir a próxima. Ele vai voltar em glória e majestade. E assim como a festa dos tabernáculos celebrava a chegada em Canaã, depois de 40 anos peregrinando, nós vamos celebrar a nossa chegada nos céus, depois de termos passado pelo deserto dessa vida. Só existe um caminho para o céu, que é Jesus. Agora, Deus respeita a sua decisão. Se você não quiser ir para o céu, você não vai. Ninguém vai forçado para o céu. Se você não quiser aceitar Jesus, não precisa. Ele nunca força. Sabe quem força? O diabo. O diabo tenta forçar as pessoas aquilo que ele quer, os seus propósitos. Deus não. Deus simplesmente diz: eu estou à porta e bato.
Se você precisa desse advogado na sua vida, que bom que você ficou de pé. Quero orar por você agora. Orar por todos nós que estamos aqui. Para que ele seja o nosso advogado nesse tribunal. E que ele nos salve. Pelos méritos dele, não pelos nossos. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque a tua graça nos alcança hoje. E nós entendemos de que há um juízo que agora está sendo realizado. Mas nós não podemos comparecer diante do juiz sozinhos. A tua palavra nos ensina que nós temos um advogado. Que bom que Cristo é o nosso advogado. Nós queremos suplicar que o Senhor entre em nossa vida, entre em nosso coração e faça morada para todos sempre. Nos entregamos mais uma vez ao Senhor, em nome de Cristo. Amém. Semana que vem, nós vamos nos reunir para aprendermos mais um pouquinho a respeito do santuário, em nossa caminhada por esse tema. Eu espero você.